Sejam muito bem-vindos. Eu sou Alessandra Assis, psicóloga, comunicadora e host deste podcast que traz inúmeros convidados com vários assuntos super importantes ligados à roda da vida e que vai trazer inúmeros insights para uma jornada mais plena e mais feliz. A minha convidada de hoje, ela é muito especial. Ela é uma médica empreendedora voltada à saúde de forma integrativa. Ela é também reumatologista. Eu tenho certeza que se você nos acompanhar até o final desse episódio, você vai ter inúmeras ideias e formas de ter uma jornada mais plena, mais feliz, uma vida mais saudável, com menos dores e com dicas dessa reumatologista incrível. Doutora Marielle Fernanda é a minha convidada de hoje. Nos acompanhe até o final e no meio do episódio ainda tem surpresinha para você. Fique conosco. Doutora Marielle, muito obrigada por ter aceito esse convite. Que prazer ter você aqui conosco. É um enorme prazer estar aqui também, poder contribuir um pouquinho, né, com os conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo do tempo aí, para trazer para a população em geral uns insights que são muito importantes para o cuidado com a saúde, né, que hoje a gente vê que cada vez mais a gente precisa desse cuidado. E eu acho que até a pandemia do Covid veio trazer essa nova preocupação novamente, né, para a gente, que a gente tem que realmente buscar uma saúde plena, a gente tem que cuidar daquele bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa saúde. Trouxe uma maior conscientização, né, doutora? Com certeza. E essa questão da saúde de uma forma global, que é a forma como você trabalha, eu adoro isso. Medicina integrativa, para mim, acho que é a melhor, né, que existe, porque ela vê o indivíduo sozinho e de uma forma global. E aí, assim, uma das coisas que me preocupou bastante quando eu pensei em te chamar é a questão do reumatologista. Quando falo em reumatologista, eu já penso em idoso, erroneamente. Tipo, quando eu falo em artrose, artrite ou qualquer coisa do tipo, eu falo, nossa, quando for idosa ou idoso, vai lá procurar um reumatologista. Talvez isso não seja verdade, eu tenho quase certeza que não. Quando que uma pessoa tem que procurar um reumatologista? Perfeito. Isso, na verdade, é um mito muito grande, né? Que várias pessoas têm que reumatismo é coisa de gente velha. Sempre Isso tive. é um engano. Mas eu tenho ciência que é um mito. É um engano enorme, porque a maioria das doenças reumáticas, na verdade, ela comete indivíduos na fase produtiva da vida, né? O que a gente chama de adulto jovem, entre 30 e 40, 50 anos, né? Então, a gente trata de muitas doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, Sjögren, que são doenças que vai realmente acometer essa faixa etária que eu estou falando. E é claro, aquela doença mais comum, né, que a gente tem na reumatologia, que é a artrose, aí sim é uma doença que costuma começar ali um pouquinho mais tardio, a partir dos 50 anos, né? E falando um pouquinho sobre essa osteoartrite, que é mais comumente conhecido como artrose, a artrose, ela é, na verdade, uma doença em que ocorre o envelhecimento das juntas. Isso é óbvio que vai acontecer com todo mundo, né? O envelhecimento das nossas articulações. Mas a doença surge quando esse envelhecimento, ele também traz certa inflamação e dor para essas articulações, né? E a artrose é um problema muito comum e que pode acontecer em praticamente todas as juntas do nosso corpo. O mais frequente é nos joelhos, mas pode ter também nos quadris, nas mãos, né? E a gente identifica essa doença principalmente por aquela dor que começa no início do movimento. Então, aquela pessoa que está sentada, ela vai levantar, ela sente aquela dor no joelho. E, geralmente, isso é meio que progressivo, né? Então, começa de vez em quando, vai piorando. E tem muitas pessoas que, às vezes, demora procurar um profissional para tratar. E a gente sabe que o quanto antes a gente trata qualquer doença que seja, né? Qualquer condição, inclusive trabalhar nessa prevenção também é super importante. É claro que a gente vai ter uma resposta mais adequada. E como que a gente pode prevenir? Você disse que todo mundo vai ter, não é uma questão genética, todo mundo vai ter em algum grau, é isso? Sim, o envelhecimento acontece para todo mundo. A inflamação com dor, que é o que realmente caracteriza a doença, né? Porque o envelhecimento da junta vai acontecer em todo mundo. Mas se tem um envelhecimento que tem inflamação e que tem dor, aí sim a gente chama de artrose. Tá, entendi. Tá? Então, nesse caso, sim, é prevenível, né? A gente consegue diminuir
essa progressão e a gente consegue também, é claro, cuidar muito bem desse paciente para a gente conseguir aliviar a dor dele, tá? Então, assim, uma das maneiras que a gente tem de prevenir que esse envelhecimento da junta ele aconteça é principalmente fazendo atividade física, né? Porque Fundamental, né? Perfeito. Depois dos 40, então, não é opcional, né? É Tem obrigatório, que fazer. com certeza. O exercício físico, ele vai deixar a musculatura mais forte, né? Isso vai ajudar a proteger a articulação. Eu sempre falo, músculo forte protege a articulação, porque vai transmitir aquela carga de energia para depois da articulação. Então, não vai trazer essa sobrecarga sobre a sua junta. Isso vai ajudar, com certeza, a proteger ela contra danos, né? Outras coisas que a gente pode usar também, bastante interessante ao longo da vida, são antioxidantes, que a gente sabe que o nosso processo de envelhecimento tem muito a ver, né, com os radicais livres que a gente vai produzindo no nosso organismo, e esses antioxidantes eles são capazes de bloquear esses radicais livres. Então, diminui a inflamação e diminui essa progressão do envelhecimento por esses radicais, né? E aí, só para citar aqui um pouquinho alguns, né, antioxidantes interessantes, principalmente pensando em articulação, a gente tem aí o cureite, que é um antioxidante muito bom, a vitamina C. A gente também tem os curcuminoides, que além dessa propriedade antioxidante, ele também é um anti-inflamatório potente. Então, para tratar quem já tem artrose, também é muito interessante, que vai diminuir essa inflamação, que é a inflamação que causa dor. Ah, que interessante. Eu tenho também, já tive alguns casos na clínica, de pessoas que essas dores elas vêm maiores quando elas estão com alguma questão emocional, por exemplo, com ansiedade e tal. Qual que é essa relação? Tá. A dor, ela, assim, eu sempre costumo dizer que o paciente, ele não é uma matemática, né? Que 2 mais 2 é 4. A gente é corpo, a gente é mente, a gente é alma. Então, acho que, principalmente quando a gente fala de dor, isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento global de todos esses campos, porque não é só aquela inflamação que está ali que está doendo, é o fundo emocional que aquilo traz para aquela pessoa. É a incapacidade, às vezes, que ela está tendo com aquela dor que vai piorar o sintoma que ela tem. Então, eu sempre digo que é muito importante quando a gente fala de tratamento de dor, independente da causa inicial, né, que a gente consiga abordar todos esses campos, porque eles são muito importantes. É você controlando todos eles que realmente isso vai trazer um benefício muito grande para o paciente. E uma coisa também, assim, a reumatologia, ela também cuida de várias doenças autoimunes, né? E a gente sabe que a doença autoimune, ela pode piorar muitas vezes, né? Com a questão emocional. Sim. Isso pode servir de gatilho para vir aí, né? Um flare, que a gente fala, que é quando a doença entra em atividade. Isso é muito perceptível, por exemplo, quando a gente tem uma psoríase, que é uma doença autoimune da pele. Mas quando tem alguma questão emocional, ela estoura. Lúpus também, as dores ou... As lesões de pele também vão piorar, né? E essa questão toda da autoimunidade veio também bastante em voga, né? Agora, depois, no pós-Covid, porque a gente tem visto cada vez mais uma frequência maior das doenças autoimunes nessa fase que a gente está vivendo. Por que isso, né? Eu costumo explicar para os meus pacientes que a doença autoimune, ela é... Como é que funciona a doença autoimune? A doença autoimune, você passa a produzir alguns soldadinhos que vão lutar contra a estrutura sua. Na verdade, o que é normal do corpo? É você produzir esses soldadinhos que são anticorpos, né? Para te defender contra as bactérias, vírus, infecções, mas em algum momento, por alguns gatilhos que eu até vou explicar aqui para vocês, você pode passar a produzir um auto-anticorpo, que é um soldadinho que eu digo assim, meio doidinho, que começa a realmente lutar contra estruturas do nosso corpo sem precedentes, né? E pode lutar contra várias estruturas, desde pele, articulações, né, até o sistema nervoso central, causando, por exemplo, esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. Então, isso depois do Covid tem se tornado um pouco mais frequente, porque o Covid é um vírus muito imunogênico. Então, ele é capaz de ativar muito esse sistema imune nosso e, eventualmente, desencadear uma autoimunidade. Esse vírus, ele tem essa propriedade de ser mais imunogênico, né?
E as vacinas também. A gente, tirando a Coronavac, que é um pouco menos, as outras têm essa propriedade muito imunogênica. Então, a tendência que a gente está encontrando aí, ao longo do tempo, observando, é que essas doenças estão ficando, sim, mais frequentes dentro do nosso consultório. E tomamos vacina ou não tomamos vacina, doutora? Qual a sua opinião sobre? Polêmico. Polêmico. Isso, polêmico. Nossa, olha só. Eu tenho uma opinião bem forte em relação a isso, principalmente nessa fase que a gente vive. Com certeza não tomei a vacina. Tá? Você não tomou nenhuma? Eu tomei Coronavac, porque na época, bem no início da pandemia, né, eu trabalhei na linha de frente, eu fiz muita UTI, na época eu também trabalhava bastante na medicina intensiva, então não tinha como você ir trabalhar se você não tivesse aquela carteirinha ali, né, mostrando que você tomou a vacina. Então eu tive a obrigatoriedade disso, né? Você da área da saúde. Com certeza. Mas eu tive esse cuidado para tomar a Coronavac, porque eu sabia da alta imunogenicidade da outra vacina, que poderia realmente, a gente não sabia, né, naquela época, o que isso seria capaz de causar. E hoje em dia a gente já começa a ter bastante trabalho nessa área, que mostra que realmente os riscos estão além do que está na mídia geral. Então, realmente, a minha mensagem de hoje é: não tomem. Não tomem? Não tem problema. É polêmico, mas tem que se posicionar, né? Sim. Tem médicos que dizem para tomar, outros dizem que para não tomar. Acho que cada um avalia o seu critério e resolve se toma, se não toma, enfim. Com relação a lúpus, quando o exame de FAM dá alterado, tipo, dá lá, FAM 1 pontilhado e blá, blá, blá. Quando que a pessoa tem que se preocupar? Porque só quando o FAM dá alterado é um conjunto de informações que a pessoa tem que falar: opa, pera um pouquinho, eu preciso procurar um reumatologista. Isso é muito frequente, né? Tem alguns médicos que têm esse hábito de pedir um FAM como um rastreio de autoimunidade. Sim. Não é muito correto, né, essa prática, mas tudo bem. E às vezes chega pra gente esse FAM positivo, as pessoas ficam muito preocupadas, né? E assim, fiquem tranquilos. O exame, ele é sempre complementar, né? Um exame sozinho dando positivo não significa absolutamente nada. O importante é o que tem por trás disso, o que tem de clínica, de sintoma, de sinais, que realmente junto vai compor ou não um diagnóstico. Inclusive, assim, é bastante frequente. Se a gente for dosar em todo mundo da população geral, quase que 10% das pessoas vão ter FAM positivo. Dá um pontilhado barra alguma coisa. Exatamente, isso não significa nada, tá? Inclusive, existe um padrão que a gente fala do FAM, né? Que quando dá ali pontilhado, fino, denso. Esse é um padrão que realmente não precisa nem preocupar, né? Existem alguns outros padrões que a gente vai ter que investigar, vamos ter que olhar alguns outros anticorpos, alguns outros exames, ver direitinho o paciente como um todo, porque às vezes nem sempre o lúpus vai apresentar um sintoma muito clássico, muito claro, né? Então, às vezes, é um problema renal que vai aparecer e que só o exame de sangue realmente vai ver. Mas o meu recado é: não se preocupem, né? Procure um profissional para te esclarecer sobre isso, porque na maioria das vezes, se isso foi pedido, inclusive, numa rotina, sem nenhuma suspeita inicial, a chance é que seja um exame positivo, que não significa nada. Sim, tá? Sempre olhando no conjunto. E a saúde mental, ela fica muito afetada, né? Com essas doenças, com lúpus, com artrite, com fibromialgia, por exemplo. Como é que faz com fibromialgia? Gente, que loucura, né? Porque não sai nenhum exame e a pessoa está, às vezes, com dor no corpo inteiro. O que você diz sobre a fibromialgia? Tá. A fibromialgia é, assim, até uma coisa que, depois que eu me formei, né, e comecei ali a praticar reumatologia, começou a me intrigar bastante. Porque se você prestar atenção, como que a gente faz esse diagnóstico, né? É uma composição de sinais e sintomas. Então, geralmente, uma paciente costuma dar muito mais em mulheres que homens, né? Que sente dor pelo corpo todo, que sente muita fadiga, muito cansaço, sintomas depressivos, sim, dores de cabeça, né? Se você for parar para pensar, uma paciente na pós-menopausa, com uma testosterona baixa, com os hormônios baixos, com o cortisol baixo, com a tireoide que funciona mal e com uma B12 ruim, acabou. É uma paciente com fibromialgia? Não, peraí. A gente tem que começar a raciocinar. Realmente faz sentido esse diagnóstico, né? Então, eu tenho cada vez mais revisado esses diagnósticos que vêm para mim como fibromialgia. Muitas vezes o que eu encontro é isso, né? Pesquisando aí, colocando a medicina integrativa junto com a reumatologia, né? A gente passa a entender que muitos pacientes, na verdade, não têm
aquele diagnóstico. O que ele tem é um desbalanço, um descontrole hormonal, e quando a gente ajusta isso tudo, pronto, o paciente melhora. E dificuldade e falta na suplementação, né? Por exemplo, a vitamina B12 tem se falado muito da importância dela. E quando ela é muito alta, tem problema também quando é muito, não é? É Então, ruim, não é? na verdade, assim, a gente percebe hoje que já existem alguns polimorfismos que é capaz de manter uma vitamina B12 mais alta, e isso não indica que é ruim. Isso não vai causar um prejuízo, um malefício para o seu corpo, tá? É claro, quando ela está extremamente alta, numa pessoa que não está saudável, que não é um corpo, é uma pessoa que já tem indícios ali de que é uma pessoa inflamada, que está com doença e tudo, você tem que pesquisar algumas coisas, né? Então, extremamente alta, um corpo ruim, é bom a gente abrir o olho, fazer um rastreio oncológico para ver se não encontra nenhuma neoplasia, porque às vezes pode acontecer, mas é raro. Na maioria das vezes, a vitamina B12 é alta por um polimorfismo, por algo no seu DNA que mantém ela assim um pouco mais alta, mas sem prejuízo para a sua saúde, tá? Entendi. Então, esse quadro da fibromialgia, essas dores, é importante investigar, porque às vezes é uma falta de reposição hormonal ou suplementação e todo esse conjunto, porque a paciente sofre. Porque ela não tem um diagnóstico, mas ela tem dores, e eu atendo muito, né, na clínica, pacientes com esse perfil. E a gente, assim... Afeta muito a saúde mental. Quando a gente pensa na reumatologia só tradicional, né, alopática, inclusive foi uma das coisas que me fez buscar novos caminhos, né? Porque eu me formei numa faculdade super tradicional, na Federal de Goiás, uma faculdade, né, extremamente reconhecida, muito mais de 50 anos de profissionalizando aí médicos. Depois vim fazer reumatologia aqui na USP, que também muito renomada. E quando eu saí, eu comecei a perceber que muitas das coisas que a gente faz, né, a gente faz um diagnóstico, dá aquele CID para o paciente, aquele diagnóstico, e começa um tratamento, que geralmente é instituído pelas diretrizes e tudo. E muitas vezes a gente começa a ver que o paciente ele não está melhor. A saúde dele não está melhor. E aí isso me intrigava muito. E eu comecei a estudar e pensei, né, gente, não é só por aqui. A gente tem muito mais para oferecer para esses pacientes. E aí, quando você começa a estudar e ver, tudo isso é um conjunto, né? Na verdade, a gente precisa integrar a saúde do paciente como um todo para a gente oferecer o melhor que realmente a medicina tem. Mais qualidade, mais vitalidade na vida, controle das dores. Por isso que você foi para a medicina integrativa, que eu falei no começo aqui, que eu amo, adoro. Sim. Medicina integrativa, acho super importante. E, com certeza, assim, essa questão, né, da gente pensar em envelhecer com qualidade. E eu vejo que meus pacientes, né, atualmente, que a gente começa toda essa transformação, a vida deles muda muito. E aí, você consegue ver que é um paciente que tem 70 anos, 60 anos, mas ele está com a cabecinha e com o corpo funcionando de alguém de 50, 60, né? Sim, eu postei hoje, inclusive, o Mick Jagger, né, que está com 80 e pouco lá no palco, dançando loucamente. Aí mostra lá que ele faz atividade física 6 vezes por semana, que ele faz aula de yoga, sempre fez, né? Não é que ele começou com 70, ele sempre fez. Aula de yoga, faz dança, um monte de coisa, isso muda tudo, né? Então, a atividade física, a suplementação, a qualidade do sono, quais são as dicas que você dá para uma pessoa chegar como esse seu paciente aí de 70 e poucos anos, que tem a cabecinha de 50 e a disposição de alguém com 50? Sim. Buscando essa longevidade saudável, né, existem alguns pilares fundamentais. Então, eu digo que o exercício físico ele é inegociável, começa por aí. A atividade física tem que ser feita. O músculo é que vai te dar independência e qualidade de vida para você envelhecer bem. Segunda coisa é a alimentação. Não dá para a gente comer qualquer coisa, colocar qualquer coisa dentro do nosso intestino e achar que está tudo bem, né? Inclusive, a Alessio Fasano, que é um super estudioso do intestino, fala, né, o intestino não é Vegas. O que acontece no intestino vai ficar ali. Você pode ter certeza que vai refletir no restante do seu corpo como um todo. Então, a gente tem que preocupar com a alimentação. E cada dia mais as pessoas estão comendo fast food, tomando Coca-Cola, sem se preocupar com o que isso está trazendo para o seu corpo, né? Parece que o maior vilão mesmo é o açúcar, né? Com certeza é um super vilão, mas junto dele também o glúten é um grande vilão, né? A caseína do leite também é um grande vilão, isso pensando principalmente em doença autoimune.
quando você diz sobre doença autoimune, a gente entende o intestino como uma fonte que pode alimentar a atividade da doença autoimune. Porque o intestino, quando ele não está, né, formadinho de maneira adequada, com bactérias boas, com um microbioma muito bom, ele é capaz de fazer como se fossem pequenas feridinhas mesmo no intestino. É um intestino ruim, um intestino, né, machucado. Isso permite com que proteínas muito grandes entrem para dentro da nossa corrente sanguínea. Agora, você imagina, o glúten, que é uma molécula gigante, a caseína também do leite de vaca, que é uma molécula gigante, entrando para dentro do nosso sangue. Isso vai ser visto como uma molécula estranha. E tudo que é estranho ao nosso corpo acorda o sistema imune, né? E aí, nesse momento, da mesma forma que o sistema imune ele é ativado, o autoimune também ele é ativado. Então, isso pode sim ser um gatilho de manutenção de uma atividade, né? E às vezes até um gatilho de início mesmo de uma doença autoimune, tá? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, olha, claro que tem aquelas pessoas que vão ter mais dificuldade de adotar uma dieta, né? Às vezes um pouco mais restritiva. 90% lactose lá tá liberado ou não? Também não? Ai, senhor. O problema, na verdade, assim, esse é um grande mito, né? Que as pessoas acham que o grande vilão do leite é a lactose, que é o açúcar do leite. Você falou desse e é a caseína que é o problema, nossa, que é a proteína do leite, que ela então, é muito leite grande. Proibido. Assim, para quem tem doença autoimune, realmente a minha recomendação é essa. É só para quem tem ou de uma forma preventiva também? Você estava dizendo, né? Você está voltando para a sua linha de raciocínio. Para uma longevidade saudável, para prevenir doenças autoimunes, você falou da atividade física, que é inegociável. Aí você estava falando da alimentação e falamos do intestino. Que o intestino sempre aparece por aqui quando a gente fala em medicina integrativa. Com certeza, porque, assim, hoje a gente acha já que ele é o nosso principal órgão. Antes a gente pensava, o cérebro é o órgão mais importante do corpo, né? Mas agora a gente já entende que o intestino é a grande fonte de saúde ou de doença. Então, o cuidado dele é muito importante. É claro que é interessante personalizar. Nem tudo que é bom para mim comer é bom para você, mas existem algumas coisas que não é bom para ninguém. Então, por exemplo, açúcar não é bom para ninguém. Tudo que sobe a nossa glicose muito rápido no sangue, isso vai ser tóxico, né? Não tem como. Pensa uma pessoa que tem uma enxaqueca, que come açúcar, ela vai ter uma baita de uma crise. Por quê? O cérebro está falando, isso não foi feito para mim, eu não quero esse tanto de açúcar aqui no meu cérebro, entendeu? Isso é tóxico. Então, o corpo nos avisa quando a gente está fazendo uma coisa ruim para ele. O problema é que, em vez da gente entender isso e querer mudar, o que a gente faz? A gente pega um remedinho e remedia aquilo ali e esquece. Deixa as coisas continuarem, né? É igual quem... É muito engraçado. Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, hoje eu vou comer, então, se aonde eu vou comer, vai ter carboidrato, vai ter açúcar, toma um glifage antes. Resolvi o problema. Pois é, ilusão, né? Isso é uma coisa que a gente cada vez mais precisa se educar nesse sentido, né? De que se está acontecendo alguma coisa no seu corpo, é ele te avisando que aquilo que você está fazendo não está certo, né? Eu penso mais ou menos nessa linha de raciocínio. E aí, continuando esses pilares, né? Então, exercício físico muito importante, essa questão da alimentação é fundamental. E, assim, sempre particularizar. Mas se a gente vai pensar assim, qual que seria uma dieta mais ou menos interessante, né? Eu acredito que tirando açúcar, evitando glúten, leite, né, de vaca, você já deu aquele primeiro passo grande. E é claro, produto industrializado, né? Então, parar de comer coisa muito empacotada, para aquela dieta mais mediterrânea, né? Exatamente. Que é realmente uma dieta muito boa. Se você não sabe por onde começar, talvez seja o ideal. Claro que existem particularidades, né? Que depois, cada pessoa vai ter um polimorfismo diferente. Às vezes, vai ter gente, por exemplo, que não vai tolerar a castanha, né? E aí, isso vai ser uma descoberta ao longo do tempo. E tem como fazer teste genético para saber disso e particularizar a dieta de uma maneira, né, mais, assim, eu digo, para começar por aí já é bem interessante, tá? E terceira coisa que eu acho fundamental é a gente cuidar de alguns fatores importantíssimos, assim, como sono e controle de estresse. Eu acho que essas duas coisas, elas andam em paralelo e elas são extremamente importantes para o envelhecimento saudável, né? O sono, inicialmente, falando dele, ele é muito importante porque no sono a gente produz melatonina. E a gente já sabe que a melatonina é um dos hormônios mais importantes que tem no nosso corpo. E você indica que tome melatonina? Então, para quem precisa, né? Para quem a gente vê que já está com essa deficiência de produção, mesmo fazendo
toda aquela higiene do sono que a gente recomenda, que é não comer depois das 8 horas. Diminuir as luzes, não ficar nos aparelhos eletrônicos. A higiene do sono é super importante para quem consegue fazer. Muito importante. Então, assim, fazendo essa higiene do sono todo, mesmo assim o sono tá ruim, eu tô achando que realmente é uma falta de melatonina, vamos suplementar. Existem várias, tá? Não é ir na farmácia e comprar uma melatonina e começar a tomar, né? Sempre com recomendação médica. Eu vejo algumas mamães dando para crianças melatonina, não tem necessidade. Nenhuma. Não é recomendado, né? Isso aí é um hormônio. Olha, né? gente, Lembrar prestem que é atenção, mamães. Exatamente. Isso é muito ruim, fazer isso sem uma orientação médica. Pode, inclusive, bloquear o eixo natural de produção da melatonina e isso é catastrófico, né? Nossa. E existem vários tipos de melatonina, né? Então, tem uma melatonina meio que vai imitar a nossa melatonina natural do nosso corpo, que a gente chama de time release, que ela é uma liberação mais lenta. Existe melatonina que às vezes faz um pico inicial e depois mantém um mais constante. E existe aquelas que são mais só indutoras de sono inicial, que não são tão interessantes. Então, assim, tem que realmente saber se você precisa, de fato, acompanhar esse uso, porque não é só botar uma dose e ficar ali a vida inteira, né? Isso tem que ser muito acompanhado de perto. E é assim, por que a melatonina é tão importante? Ela é um hormônio altamente regulador de várias coisas no nosso corpo. Só para ter uma ideia disso, já tem trabalhos hoje usando melatonina intravenosa para tratar câncer, né? Então, a gente sabe dessa regulação incrível desse hormônio. Então, assim, dormir bem, com certeza, vai prevenir algumas doenças graves que podem surgir ao longo da vida. Então, isso é um fator extremamente importante. Tem que fazer parte da rotina, né? Inclusive, dormir vai fazer... É tudo um conjunto, né? A alimentação, a prática esportiva. E se você não dormir bem, o músculo não cresce. Tem todo um conjunto, né? A atenção e tudo mais. Memória. Com certeza. O sono é o que traz tudo isso, né? É no sono que você vai criar aquele músculo que você lesionou lá na academia, porque na academia você faz lesão muscular, mas essa regeneração muscular, esse aumento muscular, ele vem aonde? No seu sono. Tudo que você leu durante o dia é no seu sono que você vai registrar, que você realmente vai criar memória daquilo ali. Então, o sono, ele é super importante para isso tudo. Ah, eu acho tão bonitinho que o meu filho está fazendo tudo tão direitinho, gente. Meu filho, tá? Eu ainda não. Fico aprendendo aqui com os meus convidados, vou colocando em prática aos poucos. Tenho uma dificuldade com isso, eu sou super notivaga. Ainda não consegui fazer higiene do sono e tudo mais. Vamos voltar para os pilares. Olha lá, vamos repetir. Atividade física, alimentação, higiene do sono e um sono de qualidade. Isso, e o estresse, né? Controle do estresse. Gente, pelo amor de Deus. Fundamental, com certeza. É algo que a gente tem que se preocupar, porque, assim, uma coisa que o estresse gera no nosso corpo, né? Muita carga de estresse vai fazer o quê? A nossa suprarrenal, que é uma glândula que fica ali em cima do rim, produzir cortisol, porque toda vez que a gente é colocado em um estresse, né, aquele gelo no peito, aquela coisa que produz cortisol, né? O cortisol que gera esse sintoma de luta, fuga, né, age em determinadas situações. Então, quando você começa a ficar muito estressado, sempre muito estressado, o que acontece? Essa glândula começa a se exaurir. Vai chegar um momento que ela vai falar, não consigo mais, né? Eu não consigo mais produzir. Aí é a hora que cai o cortisol e a gente começa a ter um monte de sintoma. Então, hoje eu vejo muito jovem fadigado, a gente vai ver lá o cortisol está super baixo. E tem que fazer aquele exame até as 9 da manhã, né, para avaliar o cortisol? Isso. O cortisol, ele pode ser avaliado assim, ele pode ser avaliado num clearance urinário de 24 horas, que é bem interessante também. Ele pode ser avaliado na saliva, né, que são alguns métodos um pouquinho de melhor acurácia, né, mas esse do sangue também é muito interessante. Então, um cortisol baixo com um paciente, né, fadigado, cansado, que não consegue desenvolver bem, que não consegue responder quando precisa de agir, você pode saber, o cortisol está baixo. E aí, quando a gente começa a suplementar, fazer esse controle do estresse, existem também alguns outros fitoterápicos que podem ser usados no controle do estresse, na melhora, né, do funcionamento dessa glândula, para que a gente consiga aí retomar a produção natural desse cortisol. Então, às vezes, por algum tempo, precisa realmente suplementar para que você melhore os sintomas. Mas você pode evitar isso, né? Tem que ver o que está causando esse estresse todo, né? O fitoterápico vai ajudar, verificar o seu cortisol também, mas vamos colocar uma terapia aí junto, um gerenciamento de estresse com a terapia para avaliar e ver o que está faltando ali, qual é o gatilho que está desencadeando esse estresse e mudar, porque senão não adianta nada. Eu vi uma
uma postagem sua sobre dores nas costas. Tipo, não adianta só o remédio. Então, para tudo na vida, não adianta só o remédio. A gente tem que ver todo o conjunto, né? Com certeza. Se a pessoa Mudança optar... de hábito, né? Por exemplo, o que está gerando tanto estresse? Você tem uma rotina totalmente estressante, se você é workaholic, trabalha o tempo todo, ou se você está com aquele fator, um relacionamento tóxico, que está com aquele estresse o tempo todo ali, não vai adiantar ir lá na doutora Marielle tomar a suplementação e se você continuar com aquele fator ali, né? Com aquele gatilho que desenvolve esse estresse, não é isso? Exatamente. Por isso que é super importante essa abordagem integral e trabalhar em conjunto com outros profissionais, né? Como você disse, a pessoa ir para uma terapia, às vezes isso é libertador, né? A pessoa fazer um gerenciamento ali do estresse através de outras técnicas, né? Hoje em dia tem técnicas respiratórias, tem vários profissionais que trabalham com isso. Meditação, abraçar árvore... Mudar a rotina, né? Exatamente. Mudar o estilo de vida. Isso é fundamental. Se você quiser ter uma longevidade saudável. Tem mais alguma coisa nesse seu pilar? Então, são basicamente esses. E, assim, o que eu mais trabalho no início, né, quando o paciente chega para mim, é assim, o que a gente vai retirar? Porque hoje em dia, mais do que colocar, a gente precisa retirar algumas coisas que realmente estão muito tóxicas para as pessoas, né? Essa questão da alimentação multiprocessada, cheia de corantes, conservantes, né? Às vezes, vícios mesmo, né, que as pessoas têm. Então, o fumo, álcool, drogas em geral. Então, tem pessoas que fazem uso, a gente tem que retirar essas coisas ruins. Excesso de tela, a gente sabe que a gente precisa, mas eu acho que um pouco, se a gente gerenciar, a gente consegue diminuir um pouquinho, né? Então, assim, não Virou digo... um vício, né? Então, tá todo mundo viciado, né? Impressionante. E precisa, né? A gente precisa estar na mídia social também, né? Contribuindo, eu acredito também. Eu acho que, querendo ou não, toda essa parte de rede social é também contribuir com o outro, né, trazendo informação, popularizando isso, que eu acho que essa democracia que a internet trouxe é muito importante. Então, eu não sou contra, não sou assim, tira tudo. Não, mas é que eu acho que às vezes a gente perde muito tempo. Gerenciar, sem né? necessidade, exatamente. Gerenciar. Aprender Aqueles que são muito viciados, a gente orienta. Quando é muito tóxico e faz muito mal, porque às vezes afeta muito. Eu indico normalmente para os pacientes, quero até saber sua opinião, para quem tem fibromialgia ou para alguém que tem algumas outras dores e tal, mas é polêmico de novo, gente. Vamos ver a opinião dela, que eu não faço a menor ideia. Eu já vou saber. Ozônio e terapia neural. O que você acha dessas duas opções? Então, eu não tenho muita prática, né, com o uso do ozônio. Já cheguei a ter algum contato, principalmente, por exemplo, no tratamento de artrose, pode ser aplicado intraarticular. Então, assim, a gente sabe que são terapias alternativas e que têm, sim, seus benefícios, mas que você olhar com vista, né, da medicina tradicional, é quase que um crime, né? Mas, assim, a gente tem que começar a ser bem sensato quanto a isso. Por quê? Nada de terapia alternativa... que diz alternativo, mas eu acho até ruim esse termo, eu acho meio pejorativo, não vejo com esses olhos, mas tudo que vai ser nessa linha são produtos não patenteáveis, né? Então, são coisas que existem na natureza. O ozônio ainda não é reconhecido. Então, pela medicina tradicional, não. Por quê? Porque eles falam que não tem estudo randomizado controlado. Mas como é que você vai ter uma injeção monetária tão grande para ter esses estudos gigantes, né? Se não tem um interesse comercial enorme, porque a indústria farmacêutica só tem interesse comercial porque ela tem patente. Sim. Porque ela tem a garantia ali de que por tantos anos ela vai receber dinheiro daquilo ali para retomar todo o investimento, né? Agora, quem que vai colocar dinheiro numa coisa que não tem como patentear? Ele está aí, ele é produzido, né? Ele é uma terapia, sim. Eu vejo, né, algumas pessoas que têm experiência falando que tem bons resultados. Eu ainda não experimentei na minha prática como clínica. Complementar, né? Para aquele paciente, fora o médico, né, o especialista e tudo mais, o tratamento medicamentoso, o RPG, o Pilates, tudo que puder ajudar, né? Por exemplo, fibromialgia. Voltando no assunto da fibromialgia, a gente super indica. Eu sempre dei palestras em fevereiro roxo, né? Tem janeiro branco, fevereiro roxo, março eu não lembro o que é, setembro amarelo, janeiro branco, enfim, dezembro laranja, essas campanhas, né?
para a gente falar de saúde. Em fevereiro roxo, a gente fala de fibromialgia. Então, a gente sempre fala, mais uma vez, da importância da atividade física. A pessoa está com dor, não quer ir, mas quanto mais ela fizer atividade física, melhor. Então, fora atividade física, os exames e tudo mais, a gente tem essa opção da terapia neural, né, que é com procaína, ou a ozonioterapia. Mas isso é um conjunto. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma interdisciplinar, mas gosto de saber da opinião também de outras pessoas. E tem médicos que aprovam e tem médicos que, assim como você diz, olha, não é reconhecido. Sim, eu não tenho experiências, mas eu sempre acho que a gente tem que ser aberto para receber, né? E ver a experiência dos profissionais que fazem. Olha, ele vê todo dia aquilo, ele tem boas respostas, por que eu não vou tentar também, né? Eu não acho que nenhuma terapia ela é descartável. Tá? Uhum. O que eu uso também bastante na minha prática clínica, que é um pouco polêmico, né? Alguns colegas não aprovam, é o uso do canabidiol, né? Uhum. A cannabis, mas aí já tem... Mas para dores está super indicado. Exatamente. Super indicado. Tem muitos e muitos e muitos estudos já comprovando aí do tamanho da importância, né? E realmente da eficácia do tratamento com o canabidiol. Sim, os psiquiatras que eu trabalho com esses pacientes, com essas queixas de dores, também têm indicado. Melhoram bastante. Muito que bom, mesmo. Né? Que ainda bem que tem. E o que mais que tem avançado, assim, de tratamento disponível para doenças reumáticas? Então, a gente, pensando na medicina tradicional, né? Cada vez mais tem sido produzido imunobiológicos para tratar essas doenças autoimunes, né? E cada vez mais eles têm especializado as moléculas com que esses imunobiológicos atacam, né? Então, a gente sabe que a doença inflamatória autoimune, ela vem de toda uma cascata de inflamação por conta desses, né, soldadinhos que eu falei que estão meio bagunçados e começam a lutar contra o nosso corpo. Então, eles atacam uma estrutura X e geram toda uma cascata de inflamação, né? Então, cada vez mais a indústria tem se especializado para bloquear essa cascata, para que ela seja um bloqueio mais baixo, mais específico, para que isso não gere tanto efeito colateral. Então, as medicações elas têm ficado mais eficientes, né, mais eficazes e com menos efeito colateral. Isso é um ponto positivo, né? Pelo menos a indústria está trabalhando mais para isso. Tem uma para lúpus que acaba afetando, né, a visão, a pessoa tem que estar sempre fazendo exames, não é isso? Essas medicações um pouco mais antigas, né, como a hidroxicloroquina, ela pode fazer depósito na retina e isso causar, inclusive, levar à cegueira, né, mas com acompanhamento certinho, isso não vai acontecer, né, então tem que acompanhar, assim que perceber qualquer tipo de depósito, tem que suspender a medicação. O metotrexato, que é uma medicação muito usada para tratar artrites também, em geral, artrite reumatoide, artrite psoriática, própria artrite do lúpus também, ela é uma medicação que pode ter bastante efeito colateral, principalmente na questão intestinal, estômago, então às vezes causa muito desconforto, é uma medicação um pouco mais antiga, né, que a gente usa, mas muito segura também. Quando tem indicação de usar remédios, eu acho que é importante, e muitas vezes eu falo para meus pacientes, olha, é um caminho que a gente vai trilhar junto. Às vezes a gente vai começar agora com remédio, mas se você adota todas essas outras práticas da medicina integrativa, que a gente vai lá na causa, qual que é a causa da autoimunidade? É justamente esses fatores externos que você está colocando dentro do seu corpo e que eles estão ativando e alimentando esses soldadinhos, a ativação desses autoanticorpos. Então, se a gente consegue bloquear isso, ao longo do tempo, você consegue, inclusive, ir reduzindo medicação e pode chegar a um ponto que você nem precise, né, eventualmente, de usar medicação. Eu já tenho pacientes, por exemplo, um paciente jovem meu que tem espondilite anquilosante, a gente já está há 2 anos sem remédio e sem flare, não voltou nada. O paciente está como só se não tivesse as práticas doente. Da medicina integrativa. Exatamente, cuidando de todos esses pilares que a gente falou que é fundamental. E uma coisa fundamental quando a gente fala de autoimunidade, né, e de imunidade como um todo, a vitamina D. Então, a gente não pode deixar de Hoje falar. Hoje você vai ganhar, olha, a vitamina D da Noasis, junto com a vitamina K sublingual, que é a mais indicada, né? Perfeito, que é uma absorção muito mais garantida, né? Quando a gente faz ela sublingual, realmente a gente vê que os níveis séricos, eles aumentam e eles se mantêm, né, muito melhores. E qual que é o ideal da dosagem de vitamina D para nós hoje? Tá. É muito importante a gente acompanhar a vitamina D não só pelos níveis dela do sangue, né? Então, a gente sempre tem que fazer 2 parâmetros, vitamina D e PTH. O PTH é o hormônio que, com o aumento do funcionamento da vitamina D, ele cai. Então, o ideal é uma vitamina D que deixe um PTH em torno de 30. Então, deixe ele um pouco mais suprimido, né? Então, os pacientes, principalmente de autoimune, eu deixo ele entre 20 e 30 de PTH. Então, isso geralmente é uma vitamina D
de 60, 80. Tem alguns pacientes, a gente vê isso, né, na prática clínica, que quem tem doença autoimune, ele tende a ter uma resistência à ação da vitamina D. Então, a gente percebe que, às vezes, eles precisam de níveis mais altos de vitamina D para conseguir baixar esse PTH para os níveis que a gente quer. Então, o ideal é sempre avaliar os dois juntos, mas aquilo de vitamina D, 30 tá ótimo? Gente, não tá ótimo. Não tá mais, né? Não tá ótimo. Sempre acima de 60, né? Uma outra ignorância que eu vou perguntar, gente, eu não sei mesmo. Mas, por exemplo, o lúpus é comum ter na família mais de uma pessoa? É uma coisa mais hereditária? Como é? Eu sei que é autoimune, mas mais costuma ter? Sim, Eu tenho pacientes que normalmente a prima tem, o tio tem. Como que funciona isso? São doenças, sim, de cunho hereditário, mas é como eu digo, você pode até ter o gene, mas como você modula ele ao longo da sua vida, você pode dar mais força para ele ser expressado ou não. Né? Tá. Então, assim, sim, de cunho genético, mas eu diria assim que a genética ela vai trabalhar aí com 5%. O resto é o que você faz, que vai dizer se você vai ter ou não. Bacana. E a gente falou no começo, né, dos sinais de quando não ficou muito claro para mim. A gente falou, brinquei aí, né, que é idoso, que quando fala de verdade, voltando, né, para aquela coisa meio clichê, né, ou folclórica, que é só idoso que procura reumatologista, mas quando uma pessoa tem que procurar? No seu caso, não, porque é medicina integrativa. Eu já quero marcar minha consulta com a doutora Marielle, com certeza. Porque é medicina integrativa como um todo. Mas um reumatologista, quando uma pessoa deve procurar? Só quando ela começou a sentir dores? Ou quando ela tiver quadros na família, tipo, poxa, deixa eu prevenir e não ter? Então, o reumatologista, ele deve ser buscado principalmente, assim, porque existe muito aquela dúvida, né? Eu vou para o ortopedista ou eu vou para o reumatologista quando eu tenho dor, né? Muita gente tem essa dúvida. O reumatologista, geralmente, vai tratar as doenças inflamatórias autoimunes. E essas doenças inflamatórias autoimunes, elas costumam dar dores nas juntas de padrão inflamatório que a gente fala. Então, é geralmente uma dor na junta que acorda com você de manhã. Então, pela manhã, você tem bastante dor naquela junta. Às vezes, pode ou não estar inchada, pode ou não estar quente. Ter uma sensação de rigidez também. Às vezes, o próprio paciente fala assim, eu acordo meio como um robozinho, né? A junta é meio dura, aí eu vou me movimentando, começo a fazer alguma coisa, a junta vai soltando, vai melhorando ao longo do dia até que eu passo bem. Chegou a noite de novo que eu paro, começa toda a dor de novo, aquela sensação de enrijecimento. Então, esse tipo de dor, de característica inflamatória, que pode ser em qualquer junta, pode ser na mão, pode ser no joelho. Aquilo que as pessoas falam, o dedo gatilho, o que é isso? O dedo em gatilho nada mais é do que quando você tem uma inflamação numa polia que fica nessa região. Assim, o que puxa os nossos dedos? É o tendão. O que é o tal do dedo gatilho, afinal? Eu nem sei o que é. Então, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. É quando o dedo, quando você faz essa flexão, né, o dedo fica e ele não volta. Então, você abre a mão e o dedo fica ali preso. Às vezes, você tem que até forçar e puxar e dar como se fosse um estalo, às vezes, e com dor nessa região, assim, do dedo, tá? Isso pode acontecer em qualquer dedo da mão, né? Esse negócio do dedo ficar preso, você levantou os outros, ele tá ali preso, isso é gatilho. E o gatilho, ele pode acontecer por qualquer interferência no seu tendão. E geralmente é muito frequente em quem tem diabetes. Por quê? Porque o açúcar, ele é tóxico para aquele tendão, o tendão incha, e o tendão, ele tem que passar dentro de uma argolinha. Então, quando ele vai ou vem, ele tem que passar dentro de uma argolinha. Quando ele fica entumecido, inchado, ele tem essa dificuldade, é a hora que trava, né? Então, acontece muito em quem tem diabetes, acontece também em quem tem hipotiroidismo, porque o hormônio da tireoide em falta, ele também pode levar, né, essa inflamação, esse inchaço dos tendões, e nas doenças autoimunes também, porque elas são capazes de inflamar os tendões. Então, coisas que inflamam o seu tendão pode gerar, sim, dedo em gatilho. E quais são os mitos comuns sobre as doenças reumáticas? O mito mais comum é que ela só compromete velho, né? É aquela coisa que... Ela só compromete velho, sim, que é o que a gente estava falando, né? Sim. E outra coisa é que, assim, como o tratamento desenvolveu muito ao longo do tempo, a ideia que as pessoas têm é que doença reumática é doença grave. É doença ou que vai matar porque o rim vai parar, porque é um lúpus grave, ou que vai deixar tudo torto, tudo com a junta estragada. Tem gente que, quando tem diagnóstico, por exemplo, de artrite reumatoide, começa a chorar, né? Ai, meu Deus, eu vi as mãos que apareceu lá na internet, tudo torto. Não é assim, gente. Hoje em dia, você ter uma doença reumática dessas autoimuno-inflamatórias, ela é super tranquila, porque a gente tem tanta forma de tratar que a pessoa leva uma vida normal.
Então, que esse bom, gente. Ó, boa notícia. São mitos mesmo. A gente tem mesmo todos esses mitos, né? Que coisa. Com certeza. Que tem que desmistificar por esses meios de comunicação, que é muito importante. Ai, que demais. Você tem mais alguma orientação específica que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Olha, uma coisa que eu quero deixar um recado é que, assim, a hora de você buscar uma longevidade saudável não é quando você já está 40, 50, ai meu Deus, agora vou correr atrás para envelhecer saudável. Não. Na verdade, hoje em dia a gente sabe que é quando ainda vai, né, produzir o bebê. Então, esse pai e essa mãe que está querendo engravidar, que está querendo Você tá ter gravidinha, o bebê, gente, não parece, ela tá gravidinha. estou aqui esperando. E, assim, a gente fez toda uma programação, né, gestacional. Então, isso é muito importante. Hoje a gente sabe que a gente pode programar esse bebê para ele vir, né, com genes melhores. Então, o pai e a mãe já cuidar da sua saúde, do sono, da alimentação, suplementação, cuidar de um controle hormonal adequado, já para gerar uma criança mais saudável. Então, a longevidade começa aqui. E aí ela vai o resto da vida. Até antes de gerar. Nós recebemos aqui a nutricionista Vanessa de Santos e ela trabalha justamente com uma nutrição específica para quem quer engravidar. Olha só, é Incrível. Isso, é programação fetal. Você já programar esse bebê para ser um bebê mais saudável, uma criança mais saudável, um adulto mais saudável, um idoso mais saudável. E aonde as pessoas podem te encontrar? Nós vamos deixar na legenda, mas para aquelas pessoas que só estão ouvindo, de repente, onde que as pessoas te encontram? Tá. Eu faço tanto atendimentos online, como eu também tenho um consultório em Alphaville, e eu também tenho um consultório que eu atendo em São Paulo, no Vila Nova Conceição. Então, todos esses 3 lugares, ou 2 presenciais em Alphaville e Vila Nova Conceição, ou online também, né? Hoje em dia, depois da pandemia, a gente começou a usar esses meios online e a gente sabe que o atendimento online, ele também é super efetivo, Sim, né? Sim, com certeza. É a mesma profissional, é o que eu falo. As pessoas ligam no consultório e falam, doutor, é mais barato online? Não, gente, a psicóloga é a mesma, né? Para online e para o presencial, o trabalho é o mesmo. Ai, foi um prazer, eu adorei, quero te ter aqui mais vezes. A gente falou bastante da área da reumatologia, falamos da medicina integrativa, mas eu acho que tem mais conteúdo da medicina integrativa para a gente abordar. Foi uma delícia te conhecer pessoalmente, sou sua fã lá nas suas redes sociais. Eu e maridão, a gente adora, compartilha um com o outro ali as coisas que você posta, e eu tenho certeza que você trouxe informações super importantes para as nossas ouvintes. Será incrível essa sua participação aqui, tenho certeza que vai ser inúmeros outros podcasts que você vai ser convidada, Marielle, muito bom. E eu esqueci de combinar com a Alex, e esqueci, gente, do prêmio que eu ia dar para vocês, para quem acompanhou. Lembra que eu tinha um prêmio para dar no meio do período do podcast? Eu esqueci. Vocês ganharam uma massagem da Academia da Face do Itaim, quem nos acompanhou até agora, e também uma hidratação, uma escova no Salão Chimouse. No próximo podcast, no próximo episódio, eu faço no meio do programa, que eu esqueci. Obrigada, gente. Vamos atualizar esse universo para você voltar mais vezes aqui. Atualiza o universo.